Eu vou começar a ler sobre feminismo no Pasquim, justamente o jornal machista é que eu vou. A possibilidade de ler coisas não permitidas, era a ideia da transgressão, né? Então era divertido, porque ele era um jornal de humor, mas ele deixava a gente meio raivosa. Toda aquela misoginia do Pasquim, ela era risível, né? E eles olhavam dizendo, isso é... Eu ficava brava, e quando eu ficava brava, eles diziam, mas você não tem que se preocupar com isso, imagina, isso é uma brincadeira. O começo da indignação é em cima da brincadeira pesada com a Rosemarie Muraro, né? Dizendo que ela era feia e tal, fazendo uma briga de foice no quarto escuro. Então isso foi muito desagradável, nos chocava, mas a gente não tinha uma resposta política para isso, quer dizer, com relação à questão do humor. O conceito de feminista mal amada e feia é o Pasquim que registrou e ampliou e divulgou, né? Se vivia sem liberdade, então eles eram, digamos assim, um bálsamo, né, para a nossa alma em cativeiro, né? Porque a gente vivia em cativeiro, seja na clandestinidade, seja na cadeia. E nós, mulheres, que parimos todos os filhos e filhas desta nação, queremos agora parir a filha mais esperada, que é a democracia. Aí o povo, aqueles altos aplausos e coisas assim. Aí eu saio, veio uma mulher do meio, que depois ficou super amiga minha, com um buquê de flores para me dar. Quando eu chego na Câmara, eles tudo rindo para mim. Pomba Marques Porto foi candidata a vereadora pelo PMDB. Né? Aí a gente fez uma festa para angariar fundos para a campanha. Foi as primeiras coisas de faixa de cetim, escrita era assim, nosso corpo nos pertence, o privado é político, os slogans, salário igual para trabalho igual. Então a gente fazia algumas faixas assim, era nosso corpo nos pertence. Aí a gente fez um monte de umas faixinhas assim, cor de rosa, com isso pintado de azul, e botamos na sala onde ia ter uma festa, dançante, tudo, para a gente angariar fundo para a campanha da Câmara de Vereadora. Um colega, que era um ex-comunista, ele chegou antes da gente e nosso corpo nos pertence. Aí o meu N é assim, aí ele trocou o N, colou e botou assim, nosso corpo vos pertence. Quando eu cheguei, tava a mulherada correndo em cima de mim, olha lá o que foi que o Raulino fez. Eu falei, o quê? Mas menina, eu fiz um banzé que vocês não imaginam. Falei, eu tenho que cumprir o figurino para fazer confusão, lá vou eu. Porque nosso corpo vos pertence. Mas olha, que cretino, ele ria de se acabar, parecia que tinha feito uma grande graça. A questão do riso. Eu não tenho esse referencial do riso nos jornais feministas e nem nos jornais dessa época. Eles eram pesados. Eu não me lembro, assim, eu não tenho um registro do Brasil Mulher ou Nós Mulheres uma coisa divertida. Pode ter charge, tinham coisas, mas não eram assim tão importantes no contexto do jornal para você lembrar. Que a gente ria, a Academia Brasileira de Letras não podia ter mulher. Eu acho que a gente pode dizer, nós feministas, o nosso senso crítico nos impede de achar graça de certas coisas. Mas, por outro lado, a gente ri muito das nossas bandaleiras, das nossas besteiras, das coisas. A gente tem essa coisa mais lúdica, mas esse lúdico tem um limite, que a gente não brinca. E aí eu acho que essa é uma dificuldade. Não sei, eu não consigo muito... E aí eu acho que eu sou a feminista sem humor. Porque una vez nos pegaron ahí ahí por la universidad. Entonces yo iba con una amiga que era abogada de presos políticos, que pobre se murió.
y entonces ella había quedado en venir a comer acá. Entonces yo le dije, mira, si nos perdemos, venís para mi casa. Entonces apareció con un salame. Yo digo, ¿y eso? Un salame es un coso. Bueno, le digo, ¿y eso? Y dice, porque como empezaron a dar palos, le reventaron un puesto de la feria a uno y se cayó y dice, yo la agarré y me vi. A gente foi fazer o Maria Maria, a gente tentou ir um pouco pela brincadeira, até porque a gente trabalhava muito com um chargista, o Nildão, que ajudava. Mas era uma coisa assim muito que a gente não brincava com aquilo. E durante muito tempo você sabe que tem coisas que são passíveis de brincadeiras e que a gente não tem humor. A gente não brinca com estupro, a gente não brinca com violência, a gente não brinca com agressão, com o corpo, né? Então, isso torna muito difícil para o feminismo, naquela época também, né? Quando o IFIO, quando entramos em contato com o IFIO, pedimos para o IFIO para usar as tirinhas e tal, eu acho que o humor melhorou. De resto, nós mulheres era no sentido anárquico, quer dizer, por um lado, nada era assinado, então ficava horas para fazer, né, qualquer coisa, todo mundo metia o dedo e tal. Por outro, essas tirinhas, ao contrário, eu acho que isso é engraçado, a gente não tinha ideia. Só aos tempos que eu fui entendendo que o título conta, que as tiras contam o jornal todo. Eu estava começando e eu escolhi fazer com animais, um pato, galinha, pintinhos e tal. E foi bem, funcionou, porque eu tinha assim, uma veia que não era bonitinha, era mais irônica. Assim. Eu acho o humor didático, sem ser didático, sabe? O humor te mostra não como as coisas devem ser, mas como as coisas não devem ser. O humor tradicional aí que aparece sempre é muito machista, muito fascista, é muito estereotipado, né? Para fazer gracinha você tem que usar, assim, achar graça na desgraça, né? Então a gente tinha muito cuidado para não repetir isso, né? Assim, a gente reproduzir isso até sem perceber, né? Então, isso era uma coisa. Outra coisa que a gente gostaria que as mulheres fizessem. E aí era mais difícil, né? Eram menos mulheres. Muito poucas. Mulheres pouquíssimas. Assim, no começo, quase nenhuma. Depois a Crau começou a fazer. Tinha uma que chamava Caú, que era muito boa. Tinha algumas, mas aí eu já era assim, sabe? Eu já estava fazia tempo. Mesas de discussão, mas tinha as oficinas, né? E tinha as articulações políticas também de poder no melhor estilo machista, assim, de conchavo para cima e para baixo, quem que assume tal coisa, que assume aquilo e tal. E aí as próprias mulheres já denunciavam essas práticas, já davam um monte de bate-boca. Mas era bárbaro, era super divertido, aliás, entusiasmadíssimos os encontros. E tinha também, claro, uma longa parte, às vezes, de festa, de confraternização, de gozação, de tudo que era tipo, né? Então era altamente prazeroso participar do movimento feminista. Era bem-humorado, sabe? Hoje está meio, às vezes, um pouco formal demais, um pouco sisudo, digamos. Hay una de ellas muy divertida que dice: yo era feliz, pero estas descubrieron que yo tenía clítoris. Y ahora me metieron en un lío bárbaro porque tengo que usarlo, tengo que gozar, Es genial, es genial. Bueno, estas descubrieron que yo tengo clítoris. El humor es también
una suerte de sabiduría que resuelve muchísimas tragedias sentimentales, económicas, políticas y sociales. Ha surgido humor en los momentos más trágicos de la humanidad. Yo creo que es una filosofía de la vida. Con humor, uno puede develar situaciones que desde otro lugar sería muy difícil de hacer. Desde el humor, te das permiso para decir cosas mucho más atrevidas que si las dices con seriedad. Hay maneras dramáticas, hay maneras solemnes, maneras eficientes de vivir. Yo vivo de manera humorística.